Olá e bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar de while. O que é while? While ele é um bloco de repetição que repete uma ação uma vez que a gente deu uma instrução para ele. Essa instrução basicamente se comporta como uma condição, que a gente já viu, né? Quando a gente estava lidando lá, utilizando maior, menor, diferente e etc. Todos os nossos operadores conectivos. Então, para que serve de fato o while? Quando a gente está lidando com uma tarefa muito repetitiva, eu vou te mostrar aqui como que ele pode ajudar bastante a gente. Vamos supor o seguinte exemplo. Eu quero printar na tela todos esses números aqui, exatamente dessa forma, um embaixo do outro. Legal? Como que eu poderia fazer isso então, se eu ainda não soubesse da existência do while? Bom, eu poderia fazer isso dessa forma, né? Printar 1, print 2, print 3, print 4 e etc. Mas e se eu tivesse 2.000, 3.000, 100.000 números? Como que eu poderia fazer isso? Ficaria inviável a gente printar, colocar print para 100.000 números, por exemplo. E aí o while ele vem para ajudar a gente nessa questão. Bom, o while então ele vai ter essa estrutura aqui. Primeiro, eu tenho que dar uma condição para ele. O while, ele vem do inglês enquanto. Então, eu dou uma condição para ele. Aqui nesse exemplo está lá, while, ou seja, enquanto o meu contador, count, que eu vou explicar para vocês o que é, for menor ou igual a 15, realize essa ação, print o contador. E depois eu tenho que ter um iterador, então ele sempre vai ter esses 3 blocos. E eu acho mais importante de tudo que você entenda como é a estrutura, né, a sintaxe daquilo que a gente está lidando. Por exemplo, porque se você decorar, você não vai conseguir fazer isso na hora H mesmo, que você vai estar lá codificando, você vai ter que parar, pesquisar. E não, se você entender a estrutura e por que ele veio, aí sim que você vai conseguir fixar todo esse conhecimento. Então, olha só, primeiro eu tenho uma condição, certo? Que toda vez que ela for atendida, ele vai realizar uma ação, que é o segundo bloco. E aqui nessa ação eu coloquei print o count. E depois eu tenho um iterador. O que é um iterador? Eu vou explicar melhor para vocês, mas a princípio entendam assim. O iterador ele vai contar quantas vezes o meu loop está rodando, para que ele não fique infinito e para que não trave o meu programa. Então olha só, eu comecei lá, tem uma variável count igual a 1, certo? E esse exemplo fará exatamente aquele print que a gente queria de 1 a 15. Então, como ele funciona? Bom, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na condição. Então, tá lá. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 15, e eu quero saber, essa condição, count menor ou igual a 15, é verdadeira? Bom, o meu count ele foi iniciado com 1. Então, 1 é menor que 15. Legal? Então, é verdadeira. E aí, o que ele faz? Ele realiza essa ação, que nesse caso é printar o count, né? Então ele vai printar 1 e depois o meu contador ele vai receber mais 1. Agora ele vai valer 2. E aí ele vai voltar para o while. Agora, 2 é menor ou igual a 15? Realiza a ação. E agora o contador vai valer 3. 3 é menor ou igual a 15? Realiza a ação. O contador vai valer 4. Até aqui a minha condição ali não retorne verdadeira, ou seja, quando o meu contador ele for igual a 16. Então, basicamente, o contador ele conta quantas vezes o loop vai rodar. É ele que faz com que eu limite a quantidade de loops para que o meu programa não trave. Porque, pensa bem, se eu não coloco essa última parte aqui, count, vai sempre receber o count mais 1, o que vai acontecer? Ele vai olhar lá, eu iniciei o count com 1. A minha condição é count menor ou igual a 15. O que vai acontecer? Ele vai olhar e vai falar, putz, 1 é menor ou igual a 15, verdadeiro, printo. 1 é menor ou igual a 15, verdadeiro, printo. 1 é menor ou igual a 15, verdadeiro, printo. Então,
ele vai ficar realizando essa ação de printar infinitamente e vai travar o nosso programa. É por isso que o contador é extremamente importante. Vamos lá para o Python, que vai ficar ainda mais claro para vocês. Bom, eu estou aqui no Python, eu já criei a nossa aula 8, o notebook da nossa aula 8, e vamos então criar aqui os nossos blocos de repetição. Eu vou fazer aquele exemplo da aula teórica, como eu sempre faço, para tentar sanar dúvidas que talvez venham a ocorrer. Bom, então, como é a estrutura do while? Eu vou colocar aqui como markdown e vou colocar, o while ele sempre vai se comportar assim, ó. While, aqui eu tenho, abre e fecha parênteses e coloco aqui uma condição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, realize esse bloco de ação aqui. E embaixo dele eu tenho um iterador. Bom, naquele exemplo, olha só como eu realmente podia fazer daquela forma lá que eu falei para vocês. Print 1, print 2, print 3, print 4. E aí ele iria printar. Legal? Mas viu como fica inviável de eu fazer isso? Até, olha só, eu vou fazer um exemplo aqui com 50 vezes. E de fato já ficaria muito mais fácil fazer através do while. Como eu faria isso? Vamos lá criar o nosso while. Olha só, eu tenho que colocar, primeiro de tudo, vou criar o meu contador, né? Vai começar valendo 1. Poderia começar valendo 0, poderia começar valendo 10, poderia começar valendo o que você definir. É que nesse caso, eu quero que ele printe do 1 ao 15. Então, por isso, eu tenho que começar o meu contador valendo 1. E olha só, enquanto, abre e fecha parênteses, então while, e aqui dentro eu coloco a minha condição. Qual é a minha condição? Que o contador, enquanto o contador for menor ou igual a 50, vou printar 50 números aqui. Enquanto ele for menor ou igual a 50, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele printe esse contador mesmo. E aqui o que eu não posso esquecer é o meu iterador. Aquilo que vai contar e não deixar o meu loop ficar infinito. E aqui o meu iterador vai ser o conte mais 1. Olha só o que ele fez. Ele printou todos esses números instantaneamente. Vamos só recordar aqui para ter certeza de que você entendeu. Olha só, aqui eu comecei o meu conte igual a 1. E aí eu coloquei aqui, ó, enquanto o meu contador for menor ou igual a 50, realize essa ação. Qual é a ação? Printar o próprio contador, que eu comecei com 1. Então, vamos lá. E depois ele vai somar mais 1. Então, vamos lá. O meu conte começou com 1. Enquanto, e aí, o meu conte for menor ou igual a 50. Ele começou com 1. 1 é menor do que 50. Ele foi lá e realizou essa ação aqui. E aí ele recebeu o quê? Isso aqui parece um pouco estranho a princípio, né? Mas olha só o que é, na verdade. Ele começou com 1, legal? Então agora o que eu estou falando para ele? Eu quero que isso aqui, eu quero que o novo contador receba o contador atual, que começou valendo 1. Então, nesse primeiro loop ele vai ser 1 mais 1 agora. Agora o meu contador vai ser 2. E aí vem aqui. Volta, 2 é menor que 50, print, e agora o meu contador vai ser 2 mais 1, 3, volta, 4, 5, 6. Entenderam a dinâmica? Qualquer coisa, deixa aí as dúvidas, que eu tento explicar de uma outra forma, enfim, sem nenhum problema. Existe um método do while chamado break. O que ele faz? Ele corta completamente o meu loop, né? A partir do momento que ele encontrou alguma condição ali, ele corta e não deixa mais o meu loop rodar. Vou fazer um outro loop aqui, ó. Enquanto, vou começar com o contador, né? O contador agora vai começar valendo 0. Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, print o contador e o contador recebe conte mais 1. Vai ser a mesma coisa, só que agora ele vai até 10. Por que eu fiz isso? E se eu quisesse, por algum motivo, que quando eu encontrasse o número 7, eu parasse totalmente esse meu while?
Eu só quero mostrar a funcionalidade desse break para você. Então, o que acontece? Ele tem que ir lá, enquanto o contador for menor ou igual a 10, print o contador. E aí, eu coloco aqui, ó, se eu posso juntar tanto o while, o if, o else. Vocês vão ver que eu posso também juntar com for. Então, se o meu contador, abre parênteses, né? Se o meu contador for igual a 7, break. E aí, olha o que aconteceu. Se o meu contador ele for igual a 7, break. O que ele faz? É só para você ver a funcionalidade do break. Ele vai 0, 1, 2, 3. Quando ele encontra que o contador agora vale 7, ele para. Ele simplesmente breca, né, completamente o meu loop. Por fim, eu quero mostrar para vocês o método continue. Veja bem o que ele faz. O método continue, ele retorna o comando do loop lá para o while. Ou seja, ele basicamente vai pular, né, a partir do momento que ele encontrar aquela condição, ele vai pular a ação e vai voltar para o loop. Veja aqui para você entender melhor essa diferença. Então, o break ele quebra totalmente. Olha o que o continue faz. Só que para eu montar o continue, eu tenho que colocar ele antes. Eu tenho que colocar o iterador antes. Ó. O count vai ser count mais 1. E eu vou explicar isso para vocês o porquê. E aí, se o meu contador ele for igual a 7, também continue. Continue. E depois eu quero que você printe esse contador. Não vou colocar 50 aqui para ficar mais fácil, vou colocar 10 e eu esqueci de começar o meu count, então vou começar meu count com 1. Olha lá, ele veio, vou começar meu count com 0. Olha só, ele veio, começou o loop 0 e aí ele já incrementou. Então é por isso que aqui foi printado 1 e não o 0 a princípio, porque eu já incrementei, ele entrou valendo 0, atendeu essa condição, 0 é menor do que 10? Sim, então aqui 0 já recebe 0 mais 1, beleza. E aí, se o contador ele for igual a 7, continue e depois printe esse contador. Então, mais uma vez, começando pelo 0, né? O 0 começou aqui, ele veio 0 é menor do que 10, legal. O 0 vai ser, aliás, o meu contador ele vai ser igual ao 0 mais 1, então agora ele vale 1. Se o contador for igual a 7, é igual a 7? Não. Então ele ignora esse código e printa. Legal. 0, ignora, 2, 3, 4, 5. Chegou no 6. Olha só o que vai acontecer. Enquanto o contador for menor do que 10, então o count agora está valendo 6. Então 6 é menor do que 10? Sim. O que vai acontecer? O nosso novo contador vai receber 6 mais 1, 7. Se o contador for igual a 7, continue. O que ele faz? Ele pula esse bloco de ação print e volta para o while. Ele não é igual ao break, que simplesmente corta. Ele não. Ele continua, ele pula o bloco de ação e continua, volta o comando do laço lá para o while. E aí ele continua, 7, pulou, vai lá. Agora o 7 é menor do que 10, contador vai receber 7 mais 1, vai virar 8. E aí ele vai continuar printando. Veja aqui que ele pulou o número 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pulo 7, 8, 9, 10. Essa é a diferença do continue para o break. Bom, a minha intenção aqui não é tornar vocês programadores Python. A minha intenção aqui é mostrar para vocês, para que vocês entendam o que é cada um desses fundamentos do Python e para que vocês saibam construir. Mas nós vamos aprofundar de verdade na nossa área, que vai ser a análise de dados, ou seja, quando nós entrarmos em NumPy, em Pandas, mais para frente, quando nós falarmos sobre Machine Learning, inteligência artificial, enfim. Então, não fique bravo comigo, você que tem a intenção de ser um programador Python,
Esse curso é para você que quer ser um analista de dados, legal? Então tudo aquilo que você vai precisar usar vai ser aprofundado sim mais para frente. Espero vocês na próxima aula que a gente vai falar de for. Um abraço.